Oi pessoal, estamos aqui com o Redmi 9C e hoje a gente vai estar aí, né, vendo, né, fazendo alguns comparativos, né, tentando responder a pergunta do vale a pena adquirir esse aparelho. Pessoal, o Redmi 9C, ele é na linha, né, Redmi ali, né, da marca Xiaomi, e os Redmi por si só já são aparelhos um tanto mais fracos, né, mesmo a gente tem outros aparelhos bem mais potentes dentro da Xiaomi. Porém, a linha Redmi normalmente eles costumam ser um aparelho mais custo-benefício. Então, dentro dessa própria linha, a gente vai ter aparelhos mais potentes que os outros. E o caso do Redmi 9C é que ele é realmente um aparelho bem barato, então ele é totalmente construído para ser um aparelho um pouco mais singelo, né, pessoal? Um pouco mais fraco mesmo. Ele vai ter aí algumas perdas com relação, claro, a o seu, né, o seu ali, um dos seus irmãos, podemos dizer assim, que é o Redmi 9, né? Um exemplo claro, né? Temos na faixa de preço o 9C, ele normalmente é ali uns R$ 100 mais baratos, né? Como eu falei para vocês, ele vai ser mais barato, né? Porém, ele também não vai possuir, né, tamanha potência ou qualidade quanto outros aparelhos, né? O sistema operacional dele, pessoal, vai na MIUI até aí no 11, 12 no máximo. Já o 9C, ele fica ali entre a MIUI 12 e MIUI, né, parando na MIUI 12, na verdade, acredito eu, né? Acredito eu que, na verdade, aqui o 11 não vá nem mesmo, olha só, para MIUI 12. Eu acho que ele fica na MIUI 12 também, né? Então, ele vai ter aí um sistema operacional bem semelhante. Outra coisa, pessoal, né, é que o fato, né, dele também ser um pouco mais pesado, né, a gente tem essas diferenças aí, né, ele aqui vai estar pesando aí uns 196 gramas, enquanto o caso, o 9 normal vai estar aí com 198, né, ele é um pouco mais pesado do que ele aqui. Também, né, a gente tem com relação os componentes, né, os componentes internos. Os componentes internos do Redmi 9 são bem mais potentes, né, e mais robustos do que o do 9C, né? Outra coisa, pessoal, né, eles têm muitas semelhanças também, claro, né, em termos de velocidade, coisas do tipo, né? Só que, porém, quando a gente chega nos dados técnicos dele, é que eles vão ter, né, bastante diferença, né? Já que o Redmi 9C, ele vai ter aí até umas 2 GB de memória RAM, enquanto o 9 comum vai estar pegando aí uns 3 GB de memória RAM, ou seja, ele já é bem mais potente, né? Fora isso também que o chipset dele aqui, do 9C, vai ser um Helio G35, né, da MediaTek, enquanto o 9 vai ter um G80. Então, falando nesse tipo de coisa, vocês conseguem ver o quanto, né, o 9C ele é um pouco mais fraco, né? Ele vai, pessoal, ter algumas travadinhas, né? A qualidade da tela também não é das melhores. Ele vai alcançar apenas ali um Full HD, né? Tendo aí um 6,53 polegadas. É bem semelhante em questão de polegadas com o 9, né? Porém, pessoal, ele vai perder bastante aí na resolução, tá? A resolução do 9C, vai ser apenas de 720 por 1600, enquanto, né, o seu outro irmão, né, o Redmi 9, ele vai estar aí alcançando os 1080 por 2340. Então, a gente tem aí, né, uma grande diferença, né? Densidade de pixels também, pessoal, que também é relação aí à qualidade, esquema de cores e etc. 296, né, pro 9C versus aí uns 395 do 9, né? Esquema de cores é bem semelhante, né? Porém, o 9C vai perder, pessoal. 16 milhões de cores, né, na tela, né, alcançadas, tanto em um quanto no outro. Porém, a resolução dele faz com que a gente perca bastante aquele brilho e aquela densidade, aquela beleza de uma tela, né? A tela dele pode ser relativamente grande, né, de 6,53, mas infelizmente a resolução que ele alcança não permite que você tenha uma qualidade realmente muito boa. É uma qualidade ok, mas é bem abaixo da média, podemos dizer assim, né? Em questão de câmera, pessoal, a gente também vai ter grandes diferenças, né? Afinal de contas, megapixels aqui do nosso aparelho, ele vai ter aí, né, 3 câmeras, né, 2 auxiliares de 2 megapixels e a câmera padrão de 13 megapixels, né? Aqui, olhando para a parte de trás, olha só, a gente vai ter elas aí, ó, como eu falei, né?
3 câmeras, né? Uma que é o flash, todas elas aqui dentro, né, no cantinho, né, sem tomar muito a traseira do aparelho. 3 câmeras, uma principal de 13, duas auxiliares de 2 megapixels, né? Então, versus, né, os 13 megapixels as 4 câmeras, no caso do 9, né, com uma de 13, uma de 8, uma de 5 e uma de 2, a gente tem um balanceamento bem legal, né, e isso proporciona fotos muito potentes, né, com ótimas resoluções, né. De maneira técnica, os dois aparelhos alcançam ali a mesma resolução em qualidade de foto tirada, tá? 400, ali mais ou menos uns 4.128 por 3.096, né? Vai alcançar mais ou menos algo semelhante. Porém, né, infelizmente, ainda perde bastante, tá? A câmera dele também é outra que tem ali umas configurações que são completamente na média, podemos dizer assim, da média para baixo, infelizmente, né? No mais, pessoal, em questão de câmera, também são bem semelhantes, né? Vídeos, né? Em questão de gravação de vídeo, ele vai estar utilizando das câmeras que eu falei para vocês. Ele vai estar alcançando 30 fps, né? Fazendo ali o seu Full HD, né? Vai conseguir aí, né, ter umas opções de câmera frontal interessantes, né? Uma câmera HDR, né, com Face Detection, né? Que é a detecção de rosto, né? Ele vai possuir isso, né? Não existe muita diferença também em questão de conectividade, pessoal. Ele vai possuir aí, né, em conexão Wi-Fi, vai ter também o Wi-Fi padrão, né, Bluetooth 5.0, né, também vai possuir, né. No caso do USB, ele perde, viu, pessoal? Ele infelizmente é um aparelho que por algum motivo, né, tem aí, olha só, uma entrada V8, né, uma micro USB. É complicado, viu, pessoal? Porque é realmente já meio que obsoleta, podemos dizer assim, não se usa mais esse tipo de entrada, é bem difícil. A própria Xiaomi, né, já tem como base para os seus aparelhos o tipo C, né, que o Redmi 9 vai possuir. Infelizmente o 9C não vai, ainda vai estar preso aí ao micro USB, pessoal, que é uma pena, né? Isso aí é uma perda realmente para o aparelho. Além disso, pessoal, a gente também vão ter os sensores deles, né? Em questão de sensores, acelerômetro, sensor de proximidade, giroscópio, né? Alguns ele vai ter, pessoal, outros não, tá? Acelerômetro e proximidade, né, que são esses dois sensores, ele vai possuir, porém giroscópio e bússola ele não tem, pessoal. Não vai possuir, né? A impressão digital, quando eu estava mostrando a câmera para vocês, vocês devem ter notado, né? Ela fica aqui na parte traseira do aparelho, ainda realmente no estilo antigo. Atualmente a Xiaomi adota aí o sensor digital, né, junto com o botão power do aparelho aqui na lateral, né? Então aqui ainda é no estilo antigo, né? Quando você pega, né, o aparelho, normalmente sua mão fica aqui atrás. Para você desbloquear, você apenas coloca seu dedo, né? A mesma coisa é a comodidade de você pegar o aparelho aqui e desbloquear ele do lado, né? Então, né, meio que é isso. Porém, claro, a velocidade, pessoal, de leitura da sua digital do 9C é lenta. É outra coisa que o 9C perde bastante, né? É até mais recomendado que você utilize, na verdade, o reconhecimento facial. O seu aparelho vai desbloquear muito mais rápido do que com a leitura, né, da sua digital, né, biométrica lida digital. Infelizmente, né, a gente tem um leitor digital, mas o leitor digital não é extremamente eficiente, né? E também a gente também tem o microfone de redução de ruídos, que ele não vai ter, tá, pessoal? Para você que gosta de fazer vídeos aí, que gosta de utilizar talvez o aparelho para captar áudio, infelizmente, pessoal, vai ser um pouco difícil de você fazer algumas coisas com o 9C, pois ele não tem uma redução de ruído, diferente do seu irmão ali, o Redmi 9, né? Ele não vai ter. Interessante também, pessoal, o fato de que a gente vai ter as funções, né? Também aí as funções como rádio, TV, vibrações, essas coisas. Ele possui um aplicativo de rádio, pessoal, 9C, tá? Ele possui um app de rádio. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui rapidinho. Tá aqui, ele vai possuir um aplicativo de rádio FM, né? Vai possuir esse aplicativo, inclusive ele vai ser referente ali aos apps de rádio que saíram mais para o final, né, da vida útil desses aplicativos. Ou seja, você vai estar utilizando um fone de ouvido como uma espécie de receptor ali de ondas de rádio para estar podendo ligar o seu aplicativo de rádio, né? Ou seja, ele vai possuir, né? Não tem televisão.
Questão de vibração e viva voz, obviamente ele vai ter, normalmente é bem difícil de não ter, né, algo do tipo. Bateria, pessoal, a bateria dele é uma bateria, né, lipo, né, uma bateria padrão de 5.000 mAh, né. O mínimo hoje em dia é uma bateria de 5.000 mAh, que você tendo bastante cuidado, você vai estar aí garantindo uns 2 dias com o aparelho ligado, com uso moderado, tá? Sem exigir horrores da bateria. Você utilizando ele normal, talvez enviando uma mensagem, atendendo uma ligação, coisas do tipo, você garante uns 2 dias com ele ligado e aí sim você pode se preocupar em carregar ele, né? Então, basicamente é isso. Pessoal, no mais, né, é aquilo, né? Vale a pena comprar esse aparelho? Existem muitos outros aparelhos bem melhores, como eu mostrei para vocês, né? Eu falei aí os pontos que ele tem, né? Os pontos bons dele são pontos que na verdade não são excelentes, eles são padrões, né? Se fosse menos do que o padrão, seria complicado, né? Porém, os pontos fracos dele, pode assim, comparado a outros aparelhos da própria linha Redmi, você pode muito bem, talvez, querer gastar um pouco mais num Redmi 9, que tem, né, tem as características semelhantes com o 9C e tem características superiores. Já o 9C ele vai ter características semelhantes aos do 9 para baixo, infelizmente, né, não possuindo algumas coisas ou, né, algumas features ou até mesmo alguns compostos, né, do aparelho sendo inferiores aos do 9. Caso você esteja apertado, né, queira pegar o aparelho, é recomendável um aparelho que tem um preço bem abaixo, né, da média, ou seja, você consegue pegar ele baratinho, mas se você, né, tiver com as condições um pouco melhores, dá para pegar um aparelho um pouco mais forte. No mais, pessoal, é isso. Até a próxima!